Vamos antes assistir a um resumo do dia. Vamos chamar aqui a nossa reportagem sobre o Banco Master, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje que o Banco Central amplie sua atuação e passe a fiscalizar os fundos de investimentos. A fala vem em meio ao escândalo do Master, acusado pela Polícia Federal de usar estes fundos para inflar artificialmente o patrimônio da instituição. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Em entrevista ao UOL, Fernando Haddad disse que apresentou uma proposta para ampliar as prerrogativas da autoridade monetária para que, além dos bancos, passe a fiscalizar também os fundos de investimentos. Porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo. E o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. A mudança na atuação do Banco Central depende de aprovação do Congresso. Hoje, a fiscalização do mercado de capitais é feita pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, mas a autarquia, ligada à Fazenda, precisa repor o seu quadro diretivo. Dos 5 diretores possíveis, apenas 2 estão em exercício. 2 nomes já foram indicados pelo governo, mas aguardam a aprovação no Senado. O caso Master revelou fragilidades na fiscalização dos órgãos reguladores do sistema financeiro. As críticas recaem sobre o Banco Central, CVM e empresas de auditorias. Os mecanismos de controle deixaram passar um enriquecimento artificial do Banco Master, que acumulou bilhões de reais em carteiras de crédito fictícias e empréstimos consignados sob suspeita de fraude. O debate cresce à medida em que os fundos de investimentos ganham importância e espaço no financiamento empresarial. No ano passado, operações da Polícia Federal revelaram indícios de crimes com uso de fundos para lavagem de dinheiro do crime organizado. Essas operações financeiras foram feitas por fintechs e não por bancos tradicionais, o que dificultava o rastreamento dos valores. No caso Master, o Fundo Garantidor de Crédito começou a pagar nesta segunda-feira o reembolso de milhares de investidores. A liquidação do banco deve custar ao fundo 40 bilhões de reais. Segundo Haddad, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assumiu fragilidades regulatórias que já vinham ocorrendo. Eu acredito que ele herdou um problema que é o Banco Master. Todo ele constituído na gestão anterior. Ele herdou um grande abacaxi. Na minha opinião, resolvendo com grande competência. Vamos lá, participa conosco neste primeiro bloco Pablo Renteria, professor de Direito Civil e Regulação de Fundos de Investimento da PUC-Rio e ex-diretor da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, boa noite aos espectadores. Boa noite, nós que agradecemos também Thaís Heredia aqui, boa noite. E o Daniel Hittner, nosso diretor da CNN Brasil, lá em Brasília. Pablo, você tem uma longa experiência aí sobre CVM, você foi diretor, chefe de gabinete da presidência, superintendente de processos sancionadores. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje na prática defende um fortalecimento do Banco Central e um esvaziamento da CVM. Na sua percepção, é uma resposta simples para um problema complexo? Entendo que sim, eu acho que é um erro, tá? E acho que a forma como está sendo conduzido o assunto não é boa, tá? Porque a gente está aqui, né, no momento de Banco Master e está se procurando apontar culpados e está se fazendo algo que é muito comum no Brasil, que é quando você tem um problema, se aponta para um problema na legislação. Então, vamos mudar a competência da CVM para o Banco Central e, com isso, se quer fornecer uma resposta rápida, simples, mas, ao meu ver, muito simples, e que vai na contramão do que a gente observa ao redor do mundo. Tá? Então, a gente está falando de uma competência de supervisão de fundo de investimento e, normalmente, essa competência fica com o regulador de mercado e não com o regulador bancário. Tá? Então, inclusive, se a gente olhar para a história do mercado brasileiro, a gente vai observar que
Até 1976, essa competência era do Banco Central, e depois de 76 cria-se a CVM, aí se entra num momento que todo mundo concordou que era um momento ruim, que essa competência ficou dividida entre o Banco Central e a CVM. Dependendo do fundo de investimento, regulava a CVM ou o Banco Central. Em 2001, a casa foi arrumada. Então, todos os fundos ficaram com a CVM, todos, né? E agora parece que, para dar uma resposta rápida à sociedade, se quer voltar ao tempo, em 76, sem que se tenha um diagnóstico claro sobre a necessidade disso e conduzindo a discussão de uma forma que me parece muito apressada, né? Então, acho que, de fato, a gente pode, com isso, ao final, ter uma regulação pior, adotar um modelo pior, procurando aqui pensar em termos muito circunstanciais, dando uma resposta muito rápida para o Ô, problema do Banco Master. ô Pablo, só antes de ir para os meus colegas, se você classifica ali, de fato, uma resposta simples para um problema complexo, sugerido pelo ministro Fernando Haddad, mas qual que seria a solução? Porque só esse ano, pelo menos nós, no meu caso, por exemplo, repórter de política, tendo que me debruçar sobre fundos de investimento pelo encontro de escândalos de fundos de investimento com páginas policiais e páginas de política. Tem o caso REAG, Operação Carbono Oculto e o próprio caso Banco Master. O que você apontaria como uma solução para evitar que os fundos de investimento continuem aí nessas páginas policiais? Eu acho que o ponto central aqui, porque a gente está falando de casos de operações ilegais, fraudes, e a melhor forma de combater isso ao redor do mundo é melhorando a supervisão. Aqui passar para outra instituição não vai resolver. O que você precisa é ter uma autarquia, um regulador que esteja devidamente aparelhado, que tenha uma equipe bem qualificada, um orçamento proporcional ao tamanho do mercado, para que ele possa atuar, que esse regulador possa atuar de maneira efetiva, tá? Então, o que a gente tem que se perguntar, que é uma discussão super importante, que eu acho que está ficando no segundo plano, é qual é o orçamento que a CVM tem para supervisionar os fundos de investimento. Até acho que esse governo atual até fez alguns avanços nessa matéria de orçamento, mas ainda estamos muito longe de ter uma CVM com uma estrutura compatível com a sua missão e com o tamanho do mercado brasileiro. Pablo, Thaís Herede aqui, tem uma discussão óbvia, eu tendo a concordar um pouco com você, né, que não é o momento de enfraquecer ainda mais as instituições, é o momento de fortalecê-las e, de alguma forma, inclusive fazer com que elas interajam melhor. Há uma discussão no mercado dos chamados pontos cegos, né, que a supervisão do Banco Central não conseguiu pegar, e eu não sei se o mesmo aconteceu com a CVM. Você enxerga alguma mudança na regulação que permita um compartilhamento de informações ou um compartilhamento dessa atuação entre Banco Central e CVM? Acho que essa é uma excelente pergunta. Depois da crise de 2008, houve um consenso internacional de que é necessário rever a regulação de mercado como um todo, em busca desses pontos cegos, né, dessas lacunas regulatórias, tá? E o instrumento que foi utilizado ao redor do mundo e aqui no Brasil também é fortalecer a cooperação entre os órgãos reguladores. Então, entre CVM e Banco Central, existem vários mecanismos de interação, de troca de informação, de cooperação. Existe um acordo para isso, tá? Então, a pergunta é, esse acordo, ele não funcionou no caso Master? Ele foi utilizado? Quer dizer, então, se a gente tem que fazer esse diagnóstico, os instrumentos atuais que existem, o Banco Central ele não tem uma competência direta sobre fundos de investimento, mas tem meios indiretos para conseguir informações sobre fundos de investimento. Não só por meio do acordo de cooperação, dos instrumentos que tem de cooperação com a CVM, mas porque também 99,9% dos fundos brasileiros são administrados por instituições financeiras. E o Banco Central pode requerer informações das instituições financeiras que administram fundos. Então, a gente precisa de um diagnóstico claro sobre a suficiência desses instrumentos
e verificar se eles devem ser aprimorados. Então, uma pergunta que eu faria é: esse acordo entre o Banco Central e a CVM, ele foi utilizado em algum momento? O Banco Central tentou utilizar e não conseguiu utilizar, ele se mostrou falho, inefetivo? A CVM não deu as informações que o Banco Central pediu, não cooperou. Então, acho que a gente tem que começar por aí para ter um diagnóstico, para, com muito cuidado, então, depois pensar num possível aprimoramento, porque aprimoramentos são muito bem-vindos, claro, né? A questão é tentar fazer isso de uma forma assodada e querer adotar um modelo que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Agora, Daniel, qualquer mudança na forma de regulação, seja da CVM ou do Banco Central, demandaria um esforço político, um esforço legislativo, e não parece, da minha experiência em Brasília e da sua principalmente, Brasília tem uma algeriza, né? Tem uma rejeição a empoderar órgãos independentes, como agências reguladoras, como o próprio Banco Central, como a própria CVM. Né? Tem inclusive a PEC 65 de 2023, está lá, parada desde 2023, teve um pedido de vista esse ano, essa PEC que dá mais autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Alguma chance, seja do que o Haddad propôs, seja do que o Dr. Pablo propõe, de avançar? Brasília vai responder no afogadilho a esse problema complexo? Caio, essa proposta que o ministro Fernando Haddad revelou hoje está sendo costurada entre o próprio Haddad, Gabriel Galípolo, AGU, Jorge Messias, e Esther Dweck, do MGI. Pode ser um texto, um projeto de lei, pode ser uma medida provisória. Já se pensou, inclusive, em usar essa PEC que você citou, a 65, que dá mais autonomia financeira e orçamentária para o Banco Central. O que não dá para fazer é por decreto presidencial. Vai precisar passar pelo Congresso. Não se sabe se mexendo na Constituição ou só no texto de lei. Mas precisando passar pelo Banco Central, pelo Congresso, a gente incorre nesse problema que você acabou de colocar. O apetite do Congresso parece muito pequeno para transferir atribuições da CVM e para o Banco Central, principalmente porque, a gente não pode deixar de mencionar isso, ainda é absolutamente nebulosa a indicação de Otto Lobo para assumir em caráter definitivo a presidência da CVM. Ninguém está bancando, assumindo essa indicação. O Otto Lobo já estava chefiando interinamente a CVM. Quem se opõe a ele levanta muito um caso em que ele votou contra um caso que poderia prejudicar, inclusive, o Banco Master, contrariando a área técnica. E se atribui frequentemente essa indicação ao Ciro Nogueira, que relatou a indicação do Otto Lobo lá atrás para a CVM, e ao Davi Alcolumbre. Mas o Davi Alcolumbre diz que a indicação não é dele. E mais ainda, que só vai fazer a sabatina do Otto Lobo quando aparecer o padrinho político. Então, essa ausência de padrinho e o que se diz de que Fernando Haddad não gostou da indicação, fica tudo muito estranho nesse momento. O que parece estranho ainda é o governo propor, num ano eleitoral, a transferência de atribuições da CVM para o Banco Central e achar que o Congresso, nesse contexto todo que eu estou explicando, vai aprovar isso. Isso parece mais jogar para a plateia. Agora, essa própria escolha de Otto Lobo ainda não está bem explicada, porque não surgiu um padrinho e nem o governo, nem ninguém do Senado apareceu para bancar a indicação. O que é interessante dessa história do Otto Lobo é que até poucos anos, eu cubro o mercado há 25 anos, até poucos anos, a Comissão de Valores Imobiliários, ninguém nem sabia quem era o presidente da CVM, quem era o diretor da CVM, porque é uma agência tão reguladora de um mercado, tudo bem que o mercado de capitais no Brasil não era relevante e tal, né? E a CVM ficou para trás, o mercado de capitais no Brasil avançou e a CVM ficou para trás, sem orçamento, sem gente e tal. Mas, por incrível que pareça, aí talvez a história vai contar melhor e encaixar melhor essas peças,
Depois que houve aí uma explosão de fintechs, né, e o próprio Banco Central, o governo, olhando mais para entender como é que essas fintechs foram criadas, como é que elas operam, né, o escândalo da Carbono Oculto, indicando ali a participação de fintechs. Depois disso, depois da explosão de fundos de investimento aos montes, a turma da política começou a ficar muito interessada na CVM. Sim. Vocês que são da política, Caio, você sabe que assim, esse interesse não surge do nada. Esse interesse surge quando aparece uma oportunidade de influência de poder, de influência por interesse privado, né? Não é à toa. Então, assim, por quê? Eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho feito. Por que, de repente, a CVM virou uma agência que desperta interesse político, né? Que tipo de decisões se espera que a CVM tome para proteger quem? Para proteger que tipo de operações? Sim. Hoje, inclusive, tratando inclusive do Otto Lobo, eu vi de uma fonte alta em Brasília, tem 3 teses. Assim, estou na política 25 anos cobrindo, nunca vi indicado sem padrinho. Nunca vi, né, Daniel? Sempre tem um padrinho. Mas agora tem essa Enfim, agora não tem. Gente que não tem. Está cheio de coisa sem paternidade em Brasília. São teses mutuamente conflitantes entre si e é inacreditável que surja uma indicação assinada pelo presidente da República e não tem explicação, não tem padrinho. Tem 3 teses, né? Na verdade, 3 possíveis que eu ouvi hoje de fonte alta. Ciro Nogueira, Joesley Batista e Davi Alcolumbre, que negou, né? Justiça seja feita com o presidente do Congresso, que ele já está se rejeitando a votar essa indicação justamente para não... como uma indicação de que não é dele essa indicação. Mas, Pablo, no fim das contas, doutor Pablo, o que a gente vê de uma maneira geral, no caso Master, hoje eu ouvi essa expressão também de um dos colegas especialistas em CVM, que é uma queda de avião, né? E eu queria te ouvir sobre isso, né? Dá para apontar do que você está lendo e acompanhando o noticiário e a cobertura, a culpa é de quem? Ou são várias culpas? Eu acho que assim, não é possível no momento apontar para culpados, assim, pelo que eu tenho acompanhado, acho que é realmente um caso que merece muita reflexão. Agora, os problemas não me parecem estar concentrados num único órgão. Então, Banco Master está falando de uma instituição financeira, então tem uma perna que evidentemente é bancária e que está sob a alçada do Banco Central. Tem a questão dos fundos de investimento, que está debaixo da CVM. E, para mim, o que mais interessa nesse assunto é que esses órgãos, tá? E aqui falo da CVM, do Banco Central, sejam cobrados pela sociedade para que dê uma resposta efetiva e rápida. Porque a gente está falando aqui de fraude. Se a gente olhar para o mundo inteiro, fraudes acontecem em todos os lugares. Agora, por que acontece mais em alguns e menos em outros lugares? É a certeza da punição. Não existe uma regulação, uma lei que vá fazer as fraudes sumirem, porque a fraude ela tem exatamente essa natureza, é contornar a lei existente. Isso essa má fé, ela não vai desaparecer. Agora, se as pessoas tiverem a certeza ou a alta probabilidade de que serão punidas de forma exemplar e de forma célere, isso será muito, muito efetivo como um antídoto para esse problema. Então, é isso que nós temos que cobrar do Banco Central, temos que cobrar da CVM, efetividade nas investigações, e aí não basta fazer uma investigação célere, tem que fazer uma investigação célere e de qualidade, cuidadosa. E a gente realmente tem que ficar, a sociedade tem que cobrar, e aí acho que a imprensa tem um papel fundamental para que essa resposta seja dada rápida pelos órgãos reguladores. Agora, Daniel, hoje o senador Eduardo Girão manifestou ali que houve o número suficiente de assinaturas para instalar uma CPI. Tem um movimento de uma CPMI também, que quem está conduzindo é o deputado Jordi, e há outros requerimentos de CPI do Master avançando também. Você tem alguma perspectiva de que a gente pode assistir no retorno dos trabalhos legislativos, daqui a 2 semanas, de fato,
uma instalação da CPI do Banco Master ou não? Essa teia de interesses políticos multipartidários, suprapartidários inclusive, deve barrar qualquer investigação dentro do Congresso? Caio, vamos lá. CPI na Câmara especificamente. A apuração que eu tenho é de que a tendência é segurar, porque existe uma fila, nada impede que se fure a fila, mas a justificativa, vamos dizer assim, que corre no entorno de Hugo Mota, que tem uma fila para cumprir e precisaria ser respeitada, não daria para o Master furar essa fila na prática. CPI no Senado. São necessárias 27 assinaturas. Hoje foram apresentadas 34 assinaturas, mais 8 senadores que mandaram um requerimento para acrescentar suas próprias assinaturas depois da apresentação por Eduardo Girão, totalizando 42. Eram necessárias 27, eu repito. Antes de entrar agora no estúdio, uma última meia hora, eu conversei com 3 senadores, nenhum do PL mais bolsonarista, nenhum do petismo ultraligado ao governo, e queria trazer os relatos que eu ouvi. Um diz, o Davi não vai conseguir segurar, vai ter que instalar. Outro diz, só com muita pressão das organizações, da sociedade civil, da imprensa, do mercado. E um terceiro, me parece que dá uma resposta mais abrangente e mais interessante. O Davi tem muitos pratos para equilibrar nesse começo de ano. É um semestre único de trabalho legislativo, depois tudo para, ele tem até junho, o Senado e a Câmara funcionam até junho, e ele tem veto da dosimetria para lidar, sabatina de Messias, que vai ser complicada, e já muitos senadores trabalhando remotamente, porque estão envolvidos em campanha, muitas vezes para governador. Então, ele tem que pensar muito ali se ele consegue ter controle, porque já ele não é mais presidente do Senado, ele vai ter que renovar o mandato, e ele quer ficar mais 2 anos na próxima legislatura. Então, pode respingar em quem? Pode prejudicar quem? Pode prejudicar quem vai votar nele potencialmente, já em fevereiro de 2027, para ele ter um novo mandato como presidente. Você pega um mix dessas respostas que eu trouxe aqui, você vê que a pressão vai ser fundamental. E pega aqui o WW, a gente está há 2 semanas falando todos os dias de Banco Master, e não porque a gente combinou que vai ser isso, é porque é uma imposição do noticiário. Mas esses pratos para equilibrar do Davi Alcolumbre tornam a resposta um pouco mais complicada. E tem um outro desafio também do Senado Federal, né, que o comportamento de Dias Toffoli tem alimentado muito isso. Antes era uma coisa muito concentrada em cima do Alexandre de Moraes, né, quer dizer, toda a articulação política para alcançar o Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli já virou um alvo, o próximo alvo, né, pela ousadia, até diria pela teimosia, né? Pelo fato dele estar mantendo esse processo no Supremo Tribunal Federal sem ninguém ter entendido quantos juristas a gente já recebeu aqui e 100% deles dizem que não faz sentido, né? Então, ele já vira o alvo. A minha percepção é de que eu não sei a força política que Alcolumbre vai ter esse ano, mas é muito difícil que aconteça alguma coisa... alguma articulação no Senado para ir atrás do Supremo ou dos ministros do Supremo. E há uma preocupação no mercado sobre isso, porque no final das contas, como a gente também já falou aqui, a atuação do Dias Toffoli representa um precedente de muito risco para o funcionamento do mercado de capitais. E isso vai precisar ser sanado de alguma forma. Doutor Pablo, para finalizar, e pegando na toada do que a Thaís colocou, há um receio grande sobre essa atuação do Judiciário, especificamente sobre o mercado de capitais? Acredito que sim. Eu concordo aqui com a colocação. O regulador, ele tem o conhecimento técnico, ele tem o momento certo para atuar, e é preciso que o Judiciário respeite essa esfera de atuação do regulador da administração pública. Porque a gente está falando de assuntos que são, em primeiro lugar, técnicos. E essa técnica, esse conhecimento, ele está no regulador. Tá? Então, fazer uma revisão judicial de uma liquidação de uma instituição financeira é algo que me preocupa extremamente.
porque realmente, primeiro que, assim, liquidação do sistema financeiro no Brasil acontece várias nas últimas décadas, né? Muitas liquidações. A gente nunca viu esse ímpeto do judiciário para querer intervir nesse assunto. Então, essa politização, essa intervenção do judiciário, ela pode minar a credibilidade das nossas instituições e das instituições que regulam o nosso mercado de capitais.